nações com o seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que vem. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses aos quais serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, capítulo 24, versículo 15. Está entrando no ar mais um programa O Caminho da Vida. Peço a sua permissão para entrarmos na sala da sua casa e compartilharmos uma palavra de Deus ao seu coração. O tema do nosso programa hoje é relacionamento com familiares não crentes. Um tema muito importante que eu gostaria de chamar a sua atenção, inclusive pedir a sua ajuda. Se porventura você tem algum amigo, algum irmão, algum parente que enfrenta essa dificuldade, ele é cristão e tem a dificuldade de relacionar-se com aqueles que não são cristãos, peça para que ele sintonize nesse canal agora, ou então que ele acesse esse site através da internet, ou esse link que você pode enviá-lo através da internet, para que ele possa, juntamente com você e juntamente conosco, aprofundar o seu conhecimento sobre esse assunto. Quem vai trazer uma mensagem de Deus aos nossos corações hoje é o pastor Luiz Henrique, da 4ª Igreja Presbiteriana aqui de Maringá. Quero também colocar à sua disposição o telefone do nosso Disque Paz. Disque Paz é uma mensagem amiga para todas as horas da vida. O telefone aqui em Maringá é 44 30 25 33 33. Também colocamos à sua disposição o telefone do nosso programa, é o 44 84 14 39 40. Esse é o telefone da produção do programa O Caminho da Vida. Você pode entrar em contato conosco, você pode mandar um torpedo por SMS para dar alguma sugestão, fazer algum pedido de oração. Nós estamos à sua disposição para abençoá-lo naquilo que for possível. Colocamos também à sua disposição o nosso site www.programaocaminhodavida.blogspot.com. No nosso site você encontra todos os programas passados aqui do programa O Caminho da Vida. Ele está bem atualizado. Você pode acessar, encontrar algum tema que lhe seja pertinente, enviar para algum amigo, para algum parente, para algum irmão, conforme a necessidade que você encontrar. Também eu quero aproveitar esse momento para mandar um abraço para o William, para a Camila, para o Pietro e para a Sofia, uma família que tem assistido o programa O Caminho da Vida. Deus os abençoe. Obrigado por essa audiência, obrigado por nos ajudar, por orar por nós e também pela divulgação. Um abraço também a todas as igrejas presbiterianas aqui da nossa região, que têm divulgado, não somente aqui da nossa região, das regiões de São Paulo, irmãos que pegam o nosso link pela internet e divulgam nos seus presbitérios, na sua região. Que Deus abençoe a todos vocês. Nosso desejo é que cada dia mais a palavra se torne mais acessível ao coração de cada um. Agora nós vamos para um pequeno momento de intervalo comercial e logo mais nós voltamos com uma mensagem ministrada pelo pastor Luiz Henrique. Você não sai daí não. Fique conosco aqui no programa O Caminho da Vida. No Brasil, há muitas igrejas cristãs, mas poucas têm 1,5 século de história. São 150 anos educando, promovendo ações sociais, transformando vidas com a palavra de Deus. Igreja Presbiteriana, 150 anos evangelizando o Brasil. Pensei que você fosse capaz de fazer isso. Onde você tá com a cabeça, cara? Falei resolver essa entrada aqui pra... Olha, infelizmente o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz, uma palavra amiga para todas as horas da vida. Quebra-gelos, atividades e dinâmicas especiais, diversão em atividades envolventes, motivação para pequenos grupos, aplicação prática, para ser usado em grandes e pequenos espaços. Quebra-gelos, atividades e dinâmicas especiais. Jogos e passatempos bíblicos.
atividades sem complicações, associação de personagens e palavras, curiosidades e brincadeiras inéditas, aprendizado dinâmico e divertido, sugestões criativas, aplicações práticas, jogos e passatempos bíblicos. Livraria Evangélica de Maringá, Santos Dumont 2692. Olá! Uma experiência comum a muitas pessoas crentes, tementes a Deus, é possuir em sua família algum integrante que ainda não entregou a vida a Cristo. Na realidade, se nós formos reparar bem, nós vamos ver que em praticamente toda a família cristã, ou quase todas as famílias de cristãos sinceros, com raríssimas exceções, nós vamos encontrar algum parente, mesmo que distante, que ainda não se rendeu a Jesus. A Bíblia narra a história de um homem que se tornou seguidor de Jesus e que conseguiu atrair muitos dos seus familiares e dos seus amigos para desenvolverem a mesma fé que ele possuía. Seu nome era Cornélio, e essa história está narrada em Atos, no capítulo 10. Como o texto é muito longo, são 48 versículos, na verdade é todo o capítulo 10, nós vamos nos ater apenas aos 8 primeiros versículos, porque são nesses 8 primeiros versículos que aparecem informações preciosas para sabermos o que é que esse Cornélio fazia para conseguir com que os seus queridos, tanto os da sua família quanto amigos, dessem ouvidos ao Evangelho. Então vamos ao texto, Atos capítulo 10, versículos 1 até o 8. Diz o seguinte, acompanhem comigo. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e disse: Cornélio. Este, fixando os olhos nele, possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora, envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso que estavam a seu serviço e, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Em diversas famílias cristãs, conviver com familiares não crentes é algo muito desgastante devido a preconceitos, devido a discussões ou mesmo até agressividade entre crentes e não crentes. Há, em outros casos, aqueles que se toleram, mesmo com suas diferenças, mas que evitam tocar nos assuntos relativos à fé quando estão juntos, para evitar constrangimentos e atritos. Nesses casos também é bem comum percebermos que os cristãos não encontram oposição dentro de casa, mas, em compensação, também dificilmente exercem alguma influência com o seu cristianismo sobre os demais. E ainda um terceiro caso, outros, que dão um péssimo testemunho ante aqueles que são de casa, dificultando mais ainda a conversão dos familiares. Partindo da experiência de Cornélio, nós vamos destacar 3 ideias para sabermos como deve ser a postura do cristão que deseja influenciar positivamente os seus próprios familiares e fazer com que eles abram o coração para o Evangelho. Você vai acompanhar comigo essas 3 ideias que vamos passar olhando para a vida de Cornélio. Então, em primeiro lugar, nós vemos que a vida de testemunho é algo fundamental. Veja comigo na sua tela, vida de testemunho. O texto de Atos capítulo 10, no versículo 22, diz que Cornélio tinha bom testemunho de todos da nação judaica. Eu gosto muito de uma frase que eu não sei o autor, e ela diz: o que você faz fala tão alto que não consigo ouvir o que você diz. Em outras palavras, o que essa frase significa é que as nossas atitudes possuem mais poder de influência do que as nossas palavras.
esse texto lido, esse versículo 22 que eu acabei de mencionar, fala isso. Um bom testemunho de toda a nação judaica é o que ele tinha perante toda a sua comunidade. E, sem dúvida, isso foi fundamental para atrair os parentes e os amigos para ouvirem a palavra de Deus. Mas o que será que configurava esse tal bom testemunho? E o texto que nós lemos mostra 4 características muito importantes que eu quero que você acompanhe, vai ser projetado aí na sua tela. Primeira característica que marcava, indicava o bom testemunho de Cornélio era a piedade, como está aí. O versículo 2 nos diz que Cornélio era piedoso e temente a Deus e que fazia muitas esmolas ao povo. Isso, sem dúvida, impactava e influenciava aqueles que conviviam com ele. E segunda característica desse mesmo tópico é o temor a Deus. O mesmo versículo 2, que diz que ele era piedoso, também diz que ele era temente a Deus. Diz que Cornélio era temente a Deus como todos de sua casa. Em terceiro aí, acompanha comigo, comunhão com Deus. Nosso texto diz que ele de contínuo orava a Deus. E isso é um ingrediente fundamental para qualquer pessoa que deseja possuir sabedoria suficiente para saber o que falar e quando falar a todos aqueles que não possuem uma fé salvadora em Jesus Cristo. E em último ponto aí que vai aparecer é a obediência a Deus. No versículo 33, após receber Pedro em sua casa, Cornélio diz a este que uma vez orientado pelo anjo, ele sem demora mandou chamar a Pedro. Isso que está no versículo 33 do capítulo 10 de Atos que lemos. A obediência a Deus imprime credibilidade na mensagem do cristão diante dos seus familiares. Isso é muito importante. Então, em segundo lugar, segunda característica que nós vamos ver, que Cornélio possuía e que nós precisamos observar na nossa vida, veja com o que vai ser projetado no seu vídeo. Nós vemos que é necessário que haja interesse na salvação dos familiares. O texto diz que quando os mensageiros e Pedro chegaram, Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos. Atos 10, versículo 24. Cornélio demonstrou um interesse especial por essas pessoas. Um outro texto que é muito interessante de vermos é João, o Evangelho de João. No capítulo 1 do Evangelho de João, dos versículos 40 até 42, há uma referência de que André, a primeira pessoa que ele conduziu a Cristo, foi justamente o seu próprio irmão, Simão, no caso Simão Pedro. Precisamos manifestar um desejo ardente pela conversão dos nossos queridos. Há muita gente que se preocupa em evangelizar o outro lado do mundo, mas não é capaz de olhar com simpatia e misericórdia e compaixão também para dentro da sua própria casa e para os seus amigos. Evangelizar a todos, inclusive de outras nações, é realmente um mandamento divino. Mas isso começa dentro da nossa própria casa. A nossa casa, o nosso círculo de relacionamentos é o nosso primeiro e mais importante campo missionário. Nosso interesse sincero pela salvação dos nossos familiares irá sem dúvida ser notado por eles, e isso causa um impacto positivo nas suas vidas, servindo para aumentar a influência de qualquer palavra que nós venhamos a dizer. Terceira e última dica que nós damos, olhando para a vida de Cornélio, para quem quer evangelizar os seus queridos, é a utilização de estratégias adequadas. Nós vamos ver a utilização de estratégias adequadas como sendo uma ferramenta muito positiva para conduzirmos todos os nossos queridos e familiares aos pés de Jesus. Eu vou listar algumas dessas posturas que constituem essas estratégias que eu mencionei. Acompanhe, dê uma olhada. Na primeira, intercessão. Precisamos orar pelas pessoas a quem desejamos evangelizar. A segunda, atenção. A dedicação especial aos familiares não crentes cativa a simpatia deles para conduzi-los à fé. Isso implica em visitar, ter palavras de encorajamento, apoiar em horas difíceis, lembrar de datas especiais a eles e coisas assim. A terceira, prudência. Paulo diz em Colossenses 4, 5 e 6 que devemos ter palavras certas na hora certa para aproveitarmos bem todas as oportunidades. Por isso, precisamos medir e avaliar muito bem o que nós vamos dizer e como iremos nos comportar. Quarta característica, exemplo. Mateus, capítulo 23, versículos 1 a 4,
Jesus condena os escribas e fariseus por serem pessoas que dizem e não fazem. No caso de amigos e familiares que conhecem bem a nossa vida, o melhor método de evangelismo pessoal é o exemplo. Um mau testemunho torna impossível motivar os mais próximos a aderirem à mesma fé que nós professamos. Quinta característica, dê uma olhada novamente, envolvimento. É importante manter-se perto dos que queremos evangelizar, nos envolvermos com eles, tentando sempre que possível envolvê-los também nas atividades da igreja, sobretudo aquelas que nós chamamos de atividades especiais, como festas, acampamentos e datas comemorativas. E a última estratégia que eu quero mencionar é o acompanhamento. Após surgir algum interesse pela palavra por parte daquele que se evangeliza, o acompanhamento é fundamental para nós podermos orientar o seu crescimento na fé, dar literatura adequada, orar com a pessoa e se colocar à disposição para esclarecer qualquer dúvida e para estudar a Bíblia junto, faz parte do discipulado necessário nessa hora. E eu quero concluir dizendo que, como vimos, se nós queremos ganhar para Cristo aqueles parentes e aqueles amigos mais próximos que ainda não abraçaram a fé, nós precisamos apresentar, em primeiro lugar, veja que vai ser destacado, nós precisamos apresentar uma vida de testemunho acompanhada de interesse sincero pela salvação dos familiares e ainda precisamos nos utilizar de estratégias adequadas para garantir que o que dizemos surtirá o efeito desejado. Evangelizar parentes e amigos é difícil, porque eles conhecem profundamente o nosso comportamento e a nossa vida. Mas nós precisamos entender que, de acordo com a palavra de Deus, eles é que são o nosso primeiro e mais importante campo missionário, como eu já disse. Que Deus então nos ajude nessa tarefa tão difícil, tão urgente e tão necessária, em nome de Jesus. Amém. Possibilidades, sofisticação, elegância, qualidade, requinte. Quem cria com persianas requinte, cria um novo, o inusitado, o desejado. Persianas requinte, abrindo possibilidades para a sua imaginação. Agora ficou fácil realizar o seu sonho. Chegou a Targino Motos, concessionária Dafra em Maringá. Toda linha com os melhores preços de toda a região. Riva 150 por apenas R$ 5.700. Conheça, compare e surpreenda-se com nossas máquinas. Avenida Colombo 8.281, Zona 6. Telefone 3224-5070. Maringá. Targino Motos. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. Pastor Luiz Henrique trouxe um recado de Deus para o nosso coração, falando sobre o relacionamento com familiares não crentes. Esse é um assunto bastante importante, ainda mais nos nossos dias, que a gente tem percebido que as pessoas têm realmente entregado a vida a Jesus, e como lidar com aqueles que ainda não fizeram essa escolha de vida, não optaram por isso. E a primeira pergunta que eu quero fazer é para o pastor Luiz Henrique, que nos trouxe a mensagem. Pastor, qual a importância de ter um bom relacionamento com os familiares não crentes? Uma das coisas que nós vimos na mensagem é que o que nós vamos falar está intimamente ligado com aquilo que nós vamos fazer. Nós nunca vamos conseguir ter o ouvido do nosso irmão, do nosso pai, da nossa mãe, do nosso filho, do primo, da avó, do tio, ou até mesmo de um amigo mais próximo, se nós não nos entregarmos para ele em um relacionamento sincero, de amizade, profundo, coisa assim. Então nós precisamos manter um relacionamento estreito. Precisamos, nesse relacionamento, apresentar
as características que nós estamos pregando acerca de amor, caridade, compaixão, compromisso, fidelidade, tudo isso. Porque o relacionamento interpessoal, ele tem o poder de fechar a porta para o Evangelho, muito mais do que de abri-la. Claro que uma pessoa que se relaciona com um cristão, ele vai ter um contato com o Evangelho. E se esse for o único contato, já vai ser um excelente contato. Mas um relacionamento ruim dificilmente vai permitir que o Evangelho entre pelos ouvidos. Dificilmente vai ser possível encontrar alguém que mantém um relacionamento ruim dentro de casa, mas que, com um cristão, mas que dá ouvidos para o que aquele cristão diz. Então, relacionamentos têm o poder de fechar a porta para o Evangelho. Por isso que é importante cultivá-los. Cultivá-los para que esteja aberto, né? Exatamente. Para que as pessoas até vejam, olha que diferença que há nessa pessoa agora, né? Pastor Vanderlei, como lidar então com as piadinhas, com o preconceito e até mesmo com a discriminação? Quando uma pessoa converte-se a Jesus Cristo e os familiares ainda não se converteram e vem com aquelas piadas de mau gosto, como lidar com isso? Eu acho que isso é uma linha muito estreita, porque Jesus disse, se alguém lhe bater numa face, dê a outra. Sim. E as piadinhas, às vezes, é como se nós estivéssemos apanhando uma face. Não é um tapa propriamente dito, mas é uma afronta, né? Então, nós precisamos ter paciência, confiar em Deus, e às vezes a gente tem que dar outra face. A outra face. Pastor Paulo. Isso. Eu queria retomar uma questão, só destacar com uma frase, o pastor Luiz falou, inclusive falou na mensagem também, usou a frase assim, que o testemunho fala mais alto do que as nossas palavras. E interessante que, eu não sei se eu li isso, nós falamos aqui no programa mesmo, pastor Alessandro, que o testemunho de alguém é o discurso mais eloquente a respeito da fé. Porque de verdade mesmo, costurando a resposta do pastor Luiz com do pastor Vanderlei, é justamente isso. Ou seja, a atitude muitas vezes de qualquer ser humano normal é querer dar o troco, é querer responder à altura, é querer criticar, é querer já... né? Então, em cima dessa questão que o senhor está falando, já vou fazer mais uma pergunta. Muitos crentes partem para o contra-ataque quando acontece esse tipo de coisa. Vem uma piadinha, vem alguma coisa, ele fica bravo, parte para o contra-ataque e começa a procurar. Ou até mesmo apontar os defeitos da fé passada ou da fé desse parente não crente, ou então até mesmo criticar essa pessoa, né? Isso é uma boa estratégia, pastor? Com certeza não. Principalmente porque se nós olharmos, por exemplo, a palavra, eu citaria 2 textos importantes. Uma do próprio apóstolo Paulo em Romanos, que inclusive o apóstolo Paulo, quando cita isso em Romanos, é porque ele próprio já vivia essa realidade lá, que é a questão do testemunho, bem colocado pelo pastor Luiz. No que depender de vós, tendes paz com todos os homens. E eu acho que cai muito bem dentro disso. Não importa o que o outro faça. Como o outro faça, o que faça. Depende de mim. De mim, minha exatamente. Atitude, do meu cristianismo, né? E alguém disse, muito acertadamente, que um homem se conhece mais pela reação do que pela ação. Ou seja, como ele reage. Como que eu vou me comportar, como que eu vou reagir diante de uma circunstância. A outra situação do próprio apóstolo Paulo é quando ele está lá no Areópago, que ele entra, né, ali naquele templo, ele poderia, já que ele conhece o Deus verdadeiro, podia ter uma postura crítica, hostil com aquelas pessoas e falar, olha, está tudo errado aqui, né? Não, ele respeitou o ambiente onde ele estava, ele viu um templo e ele pegou o gancho ali. Naquele templo tinha um altar que eles eram tão assim supersticiosos e idólatras que ele falou, olha, ao Deus desconhecido, então tem um altar até para esse. E ele falou, esse que vocês não conhecem é que eu conheço e quero apresentar para vocês. Né? Então, na verdade, a melhor estratégia é justamente do respeito, né? Do amor, da piedade, que foram os pontos abordados na mensagem, para que realmente eu tenha uma aproximação. Eu não posso construir uma parede de separação. Até porque a nova vida em Cristo Jesus traz mudanças positivas, não traz mudanças negativas. Eu lembro quando eu me converti, sou de uma família extremamente católica na minha cidade, e logo após o processo de conversão, teve toda essa questão das piadinhas, das brincadeiras e tudo mais. E demorou um grande tempo para que eu começasse a ganhar os parentes. Primeiro, para que confiassem na questão da nova fé. E depois, até muitos deles vieram
a servir a Jesus. Hoje são crentes, entregaram a vida a Cristo Jesus, mas foram anos, né? E que vão estar mais de perto da gente, né? Exatamente. Vão perceber as mudanças. Né? Marcos, como você acha que deve ser esse relacionamento com o parente não crente? O Marcos, que é evangelista nosso e também é psicólogo. Eu acredito que quando se fala de testemunho, nós temos que testemunhar Cristo, né? Na nossa própria vida. Quando você vive Cristo, você tem autoridade para falar. Eu acho que uma das maiores dificuldades nessa relação familiar é quando o indivíduo ele fala mais da religiosidade do que propriamente Cristo. Ou vive uma religiosidade e não vive Cristo, né? Eu acho que você falar alguma coisa e não vive aquilo, já entra em contradição consigo mesmo. É uma mensagem negativa, né? Então, se você quer se relacionar com esse não cristão da sua própria família, tem que olhar para Cristo, tem que aprender de Cristo, né? E esse testemunhar Cristo, ele vai dar autoridade para falar de Jesus para essa pessoa. Provérbios 26, perdão, Vanderlei, fica à vontade, pai. Posso? Provérbios 26, 7 diz: as pernas do coxo pendem bambas. Assim é o provérbio na boca dos insensatos. Ou seja, as pernas do coxo até estão lá, você dá uma olhada, elas estão lá, mas elas não têm força. Então, se você pega uma pessoa que é insensata, uma pessoa que não tem crédito pelas suas atitudes, você pode até colocar na boca dela palavras que são corretas, mas pelo fato de serem ditas por alguém que não vive aquilo, então aquele provérbio, aquela verdade, perde a força que deveria ter e não serve para a finalidade que deveria servir. Pastor Vanderlei. Marcos falou de Jesus, nós podemos pegar o exemplo de Jesus, como ele se relacionava com a sua família. A princípio parece que seus irmãos não acreditavam muito nele. Ele se relacionava bem com a sua família, com os seus irmãos, mas ele não negociava princípios. Sim. Seus irmãos às vezes queriam que ele fizesse algumas coisas que não era o momento e ele ficava firme. Então, se relacionar bem e tratar as pessoas bem não é política da boa vizinhança. Eu tenho que fazer aquilo que eles querem para mim poder ser aceito por eles. E transigir com eles. Né? Exatamente. Então, eu tenho que tratá-los bem, ser bom, dar bom testemunho, mas existe uma linha até onde eu vou. Passou dessa linha, então eles têm que saber que o meu caráter cristão não permite mais. Até com respeito a essa linha, quando chegar nos limites, a melhor maneira é ficar quieto e sair e falar, olha, beleza, daqui não dá. Não adianta você criticar, apontar o dedo. Também já tive essa experiência de, às vezes, ter assim, isso aqui não é correto, tal. Aí você fica lá como um chato. Eu acredito que a nova vida em Cristo Jesus faz com que nós mostremos para eles a luz que nós descobrimos, não a roda. Né? Porque às vezes a gente imagina que descobriu a roda e agora nós sabemos tudo, só nós estamos certos e os outros não sabem nada. Até existe uma negação absoluta da fé anterior, seja ela qual for. Toda a nossa história foi construída por Deus para que nós chegássemos onde nós chegamos. Nós não precisamos desmerecer a nossa história. Nós precisamos olhar para trás com graça, com bondade e reconhecer que até mesmo pela história da fé que tivemos ou da não fé que tivemos, foi que nós chegamos aonde nós chegamos, né? Eu acredito que isso é fundamental. Pastor Luiz, nós comentamos aqui um pouco sobre a questão do testemunho. O que seria dar um bom testemunho nos dias de hoje? Será que um bom testemunho para os familiares não crentes é simplesmente dizer, eu não tinha e tenho, eu era ignorante, agora eu sou sabe tudo? Qual seria esse bom testemunho de acordo com as Escrituras e até mesmo com a lição que foi dada? Se a nossa intenção é fazer com que as pessoas passem as pessoas da nossa família passem a olhar para nós com inveja, dizendo assim, eu queria ter o que você tem, então você pode fazer a sua lista aí do que você conseguiu. Agora, se a sua intenção é apontar para Cristo, e aí você vai ter que mostrar o que Cristo pode fazer na vida da pessoa. E o maior mérito, o maior benefício que uma pessoa pode ter caminhando com Ele, não é conseguir uma BMW, não é conseguir uma casa nova, nada disso. É salvação. O que você quer para o teu querido, para o teu irmão, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu filho, para o seu amigo, para o seu primo? O que você quer para ele? Você quer que ele seja próspero financeiramente e ponto final? Porque se você apresentar a si mesmo como alguém que foi beneficiado financeiramente por ir para o reino, por abraçar a fé em Cristo, se você demonstrar isso para ele, ele vai querer seguir nesse caminho.
Mas o maior benefício que nós temos é abraçar a Jesus, porque Ele nos amou. Então eu preciso demonstrar essa transformação na minha vida, na minha conduta. Não é na minha carteira ou na minha conta bancária, na minha conduta. Aquele que peca, não peque mais. O apóstolo, a Bíblia nos fala acerca de aquele que furte, não furte mais, antes trabalhe com suas mãos, conseguindo sustento para si. Então a gente tem que mostrar transformação de vida, abandonar tudo aquilo que não deveria ser feito, mas que era praticado, e passar a adotar uma conduta esperada e elogiada pelos outros. Infelizmente, pastor, eu acho que vai muito do grupo na qual a pessoa se converte. Se o grupo for um grupo legalista, ele vai apontar o erro de todo mundo. O comportamento dele é um. Se o grupo for um grupo menos legalista, equilibrado, o comportamento, por exemplo, quando eu me converti num grupo super legalista. O grupo do não pode, né? E para mim, em casa não podia nada. Ligava o rádio, eu ia lá, desligava. Ligava não sei o que, eu ia lá, desligava. Então, mas com o tempo eu fui aprendendo que não é por aí. Então, depende muito do grupo na qual a pessoa está inserido. Por isso que a gente tem que ensinar as pessoas que a vida dela mudou, mas ela pode continuar com um bom relacionamento com a sua casa. Ela não precisa compactuar com aquilo que ela não concorda, mas ao mesmo tempo também ela não precisa apontar o dedo e lembrar que ela se converteu. Não foi instituída por juiz da sua família, né, por dona da família. Por exemplo, até o senhor usou um exemplo muito interessante, pastor Vanderlei. Às vezes o filho se converte e o pai e a mãe não se converteram. Aí o pai e a mãe gostam de assistir sua televisão, ver o rádio, ele vai lá e desliga. A casa não é dele. Exatamente. O bom testemunho começa até mesmo pela submissão, de saber que ele não tem autoridade. Não é nem tolerância, é submissão. No caso casa não é tua. Ou até um outro irmão que gosta de ouvir músicas que ele agora não gosta mais. Simplesmente ele não ouça. Então o irmão vai lá, liga o som, ele vai lá e desliga, porque ele não quer ouvir mais. Mas ele tem que entender que a vida inteira o irmão dele ouviu aquilo. Então ele tem que ser tolerante, né? Sofrer as dores e orar pelo irmão. E a palavra de Deus diz nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito. Ou seja, a conversão gera transformação. Agora, o legalismo gera intolerância. O próprio Jesus, inclusive, foi uma das mensagens, uma das citações da lição da revista, e eu não citei para não ficar uma mensagem muito longa, mas a revista diz que Jesus mencionou o fato de que o evangelho iria trazer divisão para dentro de uma própria casa. Uma mesma casa correria o risco de ficar dividida por conta do evangelho. E até com respeito a isso, as pessoas entendem errado. Eles entendem que Jesus mandou que eles fossem brigar com os familiares. Não é isso que Jesus disse. Jesus disse que é natural que a nova vida gere esse desacordo. Mas um desacordo no sentido de que, a partir de agora, eu não mais compactuo com isso. Mas não necessariamente que eu preciso ser beligerante contra isso, apontar o dedo para tudo. Não é verdade? Uma questão interessante que deve ser mencionada, o indivíduo, num lar cristão, aliás, um lar que não é cristão, é uma nova vida, ele foi transformado. Mas a família, os familiares, conhecem o histórico dele. Exato. Né? O seu passado. Então, muitas vezes vai colocar... exatamente. Muitas vezes os familiares vão criticar não pela nova vida, mas pelo passado dele. E isso vai gerar problema. Mas por outro lado, aquela célebre frase que as pessoas sempre dizem, daqueles que te conheceram no passado, que pode exclamar assim, quem te viu e quem te vê. Né? Isso é bom, isso é bom. E é isso que tem que acontecer, na verdade. Nós terminamos esse primeiro bloco de discussão aqui do nosso programa Caminho da Vida. Nós vamos para um pequeno momento de intervalo comercial. E nós já voltamos com mais um tempinho aqui, a gente aprofundar um pouco mais sobre esse assunto. Vai embora não, fique conosco aqui no programa Caminho da Vida. Completa da cidade, Livraria Evangélica de Maringá. Bem mais conforto, variedade, Livraria Evangélica de Maringá. Bíblia, CDs, DVDs, filmes e livros diversos, no melhor lugar, o melhor pra você, presentes que tocam coração. Livraria Evangélica de Maringá, Santos Dumont 2692.
Ceras Babinete, cera odontológica laboratorial, manufatura e comércio de ceras para moldes dentários. Desde 1954, fabricando cera para esculpir próteses dentárias, fixas ou removíveis. Trabalho exclusivamente laboratorial. Procure nos distribuidores de produtos odontológicos. Anvisa/MS Resolução RDC 260/2002. Ceras Babinete, qualidade desde 1954. Agora ficou fácil realizar o seu sonho. Chegou a Targino Motos, concessionária Dafra em Maringá. Toda linha com os melhores preços de toda a região. Riva 150 por apenas R$ 5.700. Conheça, compare e surpreenda-se com nossas máquinas. Avenida Colombo 8281, Zona 6. Telefone 3224-5070. Maringá. Targino Motos. Nós fomos para o intervalo comercial e ficamos continuando aqui com a nossa conversa aqui sobre o programa O Caminho da Vida e sobre o tema de hoje, relacionamento com familiares não crentes, baseados na revista de estudos Didaquê, que você também vai ver uma imagem logo aí na sua tela. Nós estamos já há 10 semanas estudando a revista Didaquê e vamos terminar toda essa revista. Eu espero que tenha sido bênção também para você. Nós estávamos falando aqui sobre ainda a questão do testemunho, né? Falando, às vezes a pessoa, antes de se converter, pastores, ele bebia, ele tinha uma vida totalmente desregrada e, de repente, no momento em que ele se converte, como o próprio pastor Vanderlei falou, que às vezes é uma visão mais legalista, ele começa a apontar o dedo para todo mundo, falar, vocês bebem, vocês são bêbados, e às vezes ele era o maior bêbado. Como lidar com isso? O pastor Luiz até usou um texto bíblico aqui que eu achei muito interessante, pastor. Fala aí pra gente. Eu vou até usar um outro que eu estava querendo falar para vocês e não deu tempo porque acabou o intervalo e eu vou citar ele agora. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. É o final do Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, versículos 28 e 29. E o texto a que o pastor Alessandro se referiu é quando a palavra diz, não seja a sua boca que te louve, mas outros. Que é exatamente essa ideia, das pessoas olharem e falarem, eu vejo em você uma mudança. Isso é importante. Um texto também que complementa esse, pastor Luiz, é se eu não me engano, 1 Timóteo ou 2 Timóteo, Paulo diz assim, Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Eu sou o principal. Então eu sou o principal dos pecadores. Por isso que eu tenho que tolerar, né, aquelas pessoas que não conhecem e Cristo também, Jesus. até trabalhar na linha do testemunho no sentido, olha, eu reconheci que eu estava errado, eu reconheci que não era uma conduta aceitável para mim, eu mudei de conduta. Espero que um dia vocês reconheçam também e no que precisarem. Eu acho que o conflito maior ainda... 1,15. 1 Timóteo 1,15. Eu gostaria de fazer um correlato com esses dois textos aqui também, que é o texto de Atos, quando os apóstolos foram torturados, apanharam por causa foram advertidos severamente, mas eles não podiam negar que eles estiveram com Jesus. É interessante quando ele fala assim, eles não podiam, perceberam que eles tinham estado com Cristo, tinham estado com Jesus. O que falou lá? É o testemunho deles. O testemunho falou bem alto nesse sentido, né? Eu vejo que nessa discussão de relacionamento com familiares não crentes, parece que muitas vezes nós temos mais interesse em levar as pessoas para a religião nova do que em preocuparmos-nos com a salvação das pessoas, né? Com a transformação. E aí eu quero fazer uma pergunta. Qual a importância de demonstrar interesse pela salvação completa, pela mudança de vida dos familiares não crentes? Eu acho que a importância de você falar de Cristo para outra pessoa, você deve revelar a sua satisfação em Cristo, a sua alegria. Você quer compartilhar isso com o outro. Um indivíduo que anda no deserto uma semana inteira, quando encontra água, ele quer compartilhar essa água com seus amigos que estão morrendo de sede.
Então, deve ser com alegria, com satisfação, porque você quer o bem para o outro, porque você encontrou-se bem. Né? Primeiro, a respeito da salvação do outro, é você compartilhar da sua alegria em Cristo. Né? A salvação é dele com Deus, pertence a Deus, mas a minha responsabilidade enquanto cristão é falar dessa alegria em Cristo. Uma das coisas que eu acho importante também é que quando você foca a salvação do outro, você deixa de argumentar com ele para vencer a discussão. Sim, isso é importante. Eu tenho que estar muito mais preocupado em que o meu querido se salve do que eu estar sempre certo nas discussões. Em outras palavras, você está demonstrando uma coisa fundamental que ele tem que perceber que você está interessado, que é o amor. Também. O amor aí, como diz a palavra, ele é constrangedor. Então já vou aprofundar, entrar nessa pergunta. Como demonstrar esse interesse com amor, pastor Paulo? Aí é onde nós, na maioria das vezes, incorremos no erro de pecarmos com a pessoa. Demonstrar amor, demonstrar interesse por aquilo que interessa para ele, demonstrar amor seria demonstrar, por exemplo, o quanto é importante que ele também chegue ao conhecimento da verdade, né, da palavra de Deus. E nós falamos aqui em termos de tolerância, de respeito, não de transigência. Ou seja, eu posso estar... o que acontece, pastor Sandro, muitas vezes a pessoa se converte e ele acha que tem que então agora se afastar de tudo e de todos. Eu tenho que me isolar do mundo, eu não sou mais do mundo, né? Essa é a expressão que toma parte muitas vezes no coração das pessoas. Ora, Jesus disse: vocês não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Nós estamos aqui, estamos convivendo com essas pessoas, nós precisamos nos relacionar com elas, nos aproximar de maneira assim a demonstrar que nós não concordamos muitas vezes com determinadas atitudes de pecado, mas sim, nós o amamos. Porque assim como Deus nos amou, nós temos que demonstrar amor para essas pessoas. Às vezes as pessoas saem até daquelas festas que são familiares, né? Todo mundo está presente, todos os amigos, todos os parentes. Se torna aquela imagem de santão, né? E ele não vai mais lá. É interessante, eu venho, como eu falei, de uma família de uma outra tradição religiosa, e eles têm as suas festas, parentes se reúnem, né? E às vezes eu vou nessas festas quando eu tenho tempo, no caso eu só não vou mesmo por falta de tempo, mas eu gostaria até de ir mais, né? E como foi bom, algumas vezes que eu fui, participei com meus primos, muitos primos juntos e tal, e eles tomam lá a bebida deles. Você não bebe? Não, obrigado, não bebo. E você vai... Eles precisam notar a diferença, não porque você quer mostrar, não, eu agora vou mostrar, não, porque o seu estilo de vida é diferente. Só isso, e continua sendo amigo, e continua sendo primo, e continua sendo parente, continua sendo sobrinho, continua sendo filho, mas demonstra que você tem uma nova postura, uma postura diferente. Você não compactua com aquilo e você não está lá para julgar ou criticar aquilo, você está lá para viver de acordo com a sua nova índole. A grande acusação dos fariseus em relação a Jesus é que ele comia com os pecadores, né? Então ele ia na casa dos pecadores, comia com pecadores, e aí até foi chamado de beberrão e comelão. Comilão, né? Por quê? Porque ele estava lá onde aqueles que precisavam estar. Nós não devemos nos afastar dos nossos parentes, dos nossos familiares. E foi nesses lugares que os maiores milagres e conversões aconteciam. Foi até um dos grandes erros cometidos pela igreja, na história da igreja no período medieval, né? Os monastérios, as clausuras, a prática dos eremitas, se isolar da sociedade. Sim, às vezes a pessoa... se santificar, ficar, né? Não tem como. Às vezes a pessoa pensa, não, pastor, eu não vou lá porque lá eles se embebedam muito, eles bebem muito. Não beba. Vai, não beba. Né? Seja diferente. É difícil, eu sei que tem horas que o ambiente fica pesado, lidar com pessoas que se embebedaram muito, fica pesado. Sai de fininho, vai para o seu quarto, não precisa ficar compactuando, não precisa ficar entrando no meio das piadas, não precisa querer saber tudo. E outra, não adianta você querer desfiar todo o seu conhecimento bíblico se o pessoal está bebendo, não é o momento daquilo. E vai chegar o momento correto, onde eles vão querer saber de Jesus. Uma das coisas que a revista fala, uma das dicas que ela dá, e eu citei na mensagem, é o interesse pelo que é do outro. É se alegrar com a alegria do outro, é chorar com a tristeza do outro. Então, se o camarada é um sujeito que se embebeda, e aí você já evita chegar perto dele nesse momento, de repente você descobre que o filho dele está doente. Aí, normalmente em casa, você no seu coração pensa assim, bem feito. Nessa hora você tem que ir lá e chorar com ele, você tem que ir na casa, você tem que ligar, você tem que demonstrar... E orar pelo filho. Orar pelo filho, orar com ele e por ele, e de preferência até visitar o menino no hospital se for o caso, visitar o menino em casa se for o caso, e se alegrar com a alegria do outro também. Você demonstrar para ele que naquela situação em que ele está bebendo,
você vai evitar sentar na rodinha, apesar de estar participando da festa. Mas todas as vezes que ele for sorrir, você quer sorrir junto. Todas as vezes que ele for chorar, participar você da quer vida chorar dele. junto. A melhor Exatamente. ilustração foi aquilo que o senhor mesmo citou na sua mensagem. Cornélio. Que é o texto da mensagem. Esmolas, enfim. Eu acho que um assunto também interessante para a gente pensar aqui, que tem aqueles indivíduos, aqueles cristãos que se tornam chato, que quer converter o outro. Na marra. Na marra. Quem converte é o espírito. Quem converte é o espírito. Quem converte a nossa responsabilidade é de falar de Cristo com alegria, com satisfação. E de fato nós vivemos essa alegria, né? Então nós devemos compartilhar. Agora a responsabilidade da salvação, aliás, a salvação pertence a Deus, né? É Deus e Ele. A nossa responsabilidade não é convertê-lo, mas pregar o Evangelho com amor, com alegria, demonstrando interesse no outro. Não sendo um chato querendo convencer o camarada e para a minha igreja, mas é para Cristo. A revista nos traz algumas estratégias adequadas de relacionamento. Ela cita algumas ali: intercessão, atenção, prudência, exemplo, envolvimento e acompanhamento. Eu gostaria da gente, de uma maneira até um pouco tanto quanto sucinta, falarmos um pouquinho sobre essas estratégias, como intercessão, atenção. Vamos começar pela intercessão, né? Qual seria a importância de interceder pelos nossos familiares não crentes? Orar, colocá-los diante de Deus em oração. Eu acho que a importância de interceder é que é necessário a gente pensar nisso. Não adianta só bater boca. E, aliás, nunca adianta bater boca. E nem sempre só conversar com o nosso ente querido. Tem que conversar com Deus. Exato. E orar para que Deus nos traga momentos corretos e situações. Uma coisa que eu acho interessante, quando fala do ponto da intercessão, eu tenho sentido muito essa experiência aí. Às vezes a pessoa não tem nenhuma relação com a fé cristã, mas aí você sabe, o pastor Luiz citou a situação, você descobre que o filho está doente ou está passando por uma fase difícil. Aí você começa a orar por ele, interceder por ele naquela situação específica e orar também, interceder para a conversão dele. E seria interessante dar uma ligadinha para ele: olha, estou orando por você. Manda um recadinho, manda uma mensagem para ele. Inclusive, aí já entra no segundo aspecto, que é a atenção. Qual a importância de se dar atenção aos familiares não crentes? Não só se isolar, agora viver dentro da igreja, virou um eremita. E né? Mesmo porque uma das grandes carências do ser humano é justamente o homem reclama disso, né? De uma falta de atenção, convive no meio social, mas que não é nem percebido. Eu já vi reclamação de familiares, falam: poxa, antes de converter era tão gente boa. Também já ouvi isso. Depois que se converteu, sumiu. Entrou para a igreja e usa aquela frase: fizeram uma lavagem cerebral. Agora nós perdemos. Dê atenção, dê mais atenção do que você dava antes. É verdade. E eu vejo não só uma atenção como sendo uma das características que vai fazer com que ele se aproxime da fé, mas a atenção a ele como sendo uma das formas de obediência. Então, quando Jesus fala para nós cuidarmos e amarmos o nosso próximo, uma das coisas que nós precisamos fazer é nos interessar pelo próximo. Jesus foi lá jantar com Zaqueu. E foi no meio do jantar, como o pastor Paulo citou, é no meio desses jantares assim que aconteceram as maiores transformações. Então, no momento de atenção derramada por ele, demonstrada por ele, pode ser que o coração dele se abra. Quando Jesus fala assim, amar a Deus e amar o próximo, ele está falando de relacionamento. Então, nós devemos nos relacionar com essas pessoas, mas com amor, principalmente com amor. Amor, o que é? A atenção, a aprovação, você aprovar os esforços dele, não ser aquele crítico, mas dar atenção verdadeira para aquele indivíduo. O amor, todos nós somos carentes. A gente precisa entender também que o seio familiar é um dos lugares mais difíceis de convivência. Sim, sim. E fora não é tão difícil, mas ali dentro que há... Já existe uma liberdade, uma intimidade e um conhecimento, né? Os conflitos, os bate-bocas. Então, dentro da família, que a gente tem que ter muito mais graça, muito mais sabedoria, muito mais força de Deus. E aí, né, pastor Wanderley, entra dois outros aspectos, a prudência e o exemplo. Precisa ser prudente e precisa dar exemplo, né? Numa hora que a família está toda alvoroçada e discutindo e brigando, é você que tem que ser ali o... Ponto de equilíbrio. Vamos orar, gente. Vamos pedir para Deus. Vamos colocar isso diante de Deus. Isso. Ver o que Romanos 12:18, que o Senhor mesmo citou. No que depender de vós, tende paz com todos os homens. Você tem que ser o ponto da paz dentro da casa. E aí tem ainda o envolvimento e o acompanhamento. Estar junto o tempo todo. Eu acho que isso é fundamental. O relacionamento com familiares não crentes é uma questão que nós geralmente temos. São poucas as famílias que tem todo mundo convertido ao Evangelho de Cristo. E
fora o Evangelho de Cristo, nós temos aí os mais diversos ramos religiosos. Eu acredito que o primeiro ponto é sempre a tolerância, uma palavra boa, uma postura cristã, como Jesus tinha sua postura. Vida de oração. Vida de oração, vida de comunhão com Cristo. Na verdade, eu acho que talvez essa seja a grande chave, viu, pastor Luiz? Se você orar, você vai ter comunhão com o Senhor, vai saber o que Ele quer que você faça, e aí você vai. Até porque o Paulo fala que um planta, o outro rega, mas quem dá crescimento é Deus. Deus. Você fez um comentário aí que me fez lembrar de um texto que é muito importante também, seja a vossa palavra temperada com sal. Ela tem que ter sabor, ela tem que ter, sabe, agradável. E quando Jesus diz isso, para não ser chato mesmo, ser intransigente. Não está dizendo de que eu tenho que aceitar pecado, atitudes pecaminosas, nada disso. Na verdade, é uma palavra realmente boa para a pessoa. Né? E é um grande desafio nós estarmos assim, para ganharmos os nossos familiares, aqueles que são importantes para nós, para Cristo Jesus. Nós vamos agora para mais um pequeno momento de intervalo comercial. Nós já voltamos com o último bloco, onde o pastor Luiz Henrique estará orando por você e por toda a sua família, tá ok? Fique conosco, já voltamos com o programa Caminho da Vida. Eu não pensei que você fosse capaz de fazer isso. Onde você tá com a cabeça, cara? Olha, eu reservei essa entrada aqui pra... Infelizmente, o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz. Uma palavra amiga para todas as horas da vida. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. Quero agradecer a você que esteve conosco até agora no nosso programa, acompanhando, participando aqui conosco do nosso debate. Antes de nós passarmos a palavra para o pastor Luiz Henrique, lembrar você, semana que vem o tema do nosso programa é Filhos Afastados da Igreja. Você conhece alguém que está com essa dificuldade, enfrentando essa luta? Nós estaremos falando sobre esse tema no programa da semana que vem. É quase uma continuação desse programa. É quase uma continuação desse programa de hoje, é verdade. Agora nós vamos ficar com a palavra de oração do pastor Luiz Henrique. Que Deus abençoe sua vida grandemente. E até o próximo programa, o Caminho da Vida. Onde eu posso ouvir tua voz, me leva onde eu posso ouvir tua voz, Senhor, me leva. Senhor Jesus, nosso Deus amado, nós cremos que o Senhor tem um amor profundo por todas as suas criaturas. Nós cremos que o Senhor tem um amor profundo por todos aqueles que são especiais para nós, que são caros para o nosso coração. E nós queremos, Pai, em nome de Jesus, pedir pela vida de todos eles, em especial aqueles que ainda não conhecem ao Senhor. Queremos pedir por aqueles na minha família, na família de cada um dos nossos telespectadores, na família de cada um dos nossos pastores aqui presentes, todos aqueles que ainda não abraçaram a fé no Senhor, dentro de cada uma dessas famílias, que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, se revele a eles como um Deus que salva, um Deus que transforma vidas, um Deus que muda a realidade, Pai. Queremos clamar para que o Senhor, em nome de Jesus, coloque sede na boca deles, Deus, para que eles possam ouvir a palavra do Senhor com ânimo, sede do Senhor no coração de cada um deles. Sede da Tua palavra nos ouvidos deles, Pai, para que eles possam Te buscar e Te encontrar quando eles Te buscarem, Pai. Queremos clamar por eles e queremos pedir que, em nome de Jesus, o Senhor derrame sabedoria sobre as nossas vidas, para que nós possamos ser usados com eficiência pelas mãos do Senhor, para falarmos do Senhor ao coração de cada um deles. Fique conosco durante toda essa semana, Paizinho. Fique conosco durante a nossa vida e nos instrua cada dia mais, para que possamos ser achados irrepreensíveis pelo Senhor no dia que o Senhor quiser nos buscar. Fique conosco, é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vejo Deus que está movendo entre as nações com o seu poder, jovens e velhos adorando